Olá, pessoal. Uma dúvida frequente, tanto dos pacientes quanto dos dentistas, é a respeito dos exames necessários para iniciar um caso com alinhadores ortodônticos. Então, esses exames são os exames que o paciente vai fazer na clínica radiológica e que são exames necessários para avaliação do caso em si e também para fazer os estudos quanto ao tempo e os movimentos necessários para os alinhadores. Então, quais seriam esses exames necessários? Seriam as fotografias intrabucais e extrabucais. No caso das fotografias intrabucais, eu costumo pedir frontal, lateral direita, lateral esquerda e também sorriso para avaliação da linha média. É muito interessante vocês pedirem a foto de sorriso do paciente para avaliar a linha média dentária em relação à linha média da face. Eu peço também oclusal, no caso a superior e inferior. Esse tipo de fotografia é muito importante para avaliação do formato das arcadas e eu vejo muitas vezes algumas documentações dos próprios alunos dos cursos que não têm esse tipo de pedido. Então você não consegue fazer uma avaliação correta. É possível até também visualizar as assimetrias do quanto ao lado direito e esquerdo das arcadas, de cada arcada, e também conferir o desvio de linha média. As fotografias extrabucais eu peço duas, frontal e perfil do lado direito, não é necessário o perfil esquerdo, nesse caso aqui. Se eu for realizar, por exemplo, outros procedimentos posteriormente, como a harmonização orofacial, eu vou fazer outras fotos, mas para os alinhadores em si não há necessidade. Vou pedir também um exame que substitui aquele pedido anterior que os pacientes faziam dos modelos de gesso, que tinha aquela parte de moldagem, que os pacientes reclamavam muito, que nas clínicas radiológicas às vezes a pessoa não tinha muito preparo para fazer, ou se sentiam mal porque o produto era muito mole, sentia que ia engasgar, que estava sufocado, isso agora não tem mais. A gente substituiu esse pedido dos modelos de gesso, os ocalados, pelo escaneamento intraoral das arcadas em formato STL. Esse é um exame tridimensional que substitui e é muito superior na questão de qualidade de imagem do que os modelos intraorais. Então você deve estar me perguntando, então não precisa mais daqueles modelos de gesso? Não precisam, não são mais necessários, porque eu não vou usar esse modelo para nada e esse exame já substitui esses modelos. Por meio do exame do escaneamento, eu posso também pedir para a clínica radiológica, se eu quiser, para ela fazer impressão, né, desses modelos em resina e eu vou ter esses modelos com uma nitidez e uma qualidade muito superior do que era feito anteriormente naquele modelo ortodôntico, aquele modelo de gesso ortodôntico. Então, são esses dois exames. Tudo aqui é feito de forma digital, não há necessidade de impressão e confecção mais daquelas pastas, tá? A radiografia, eu peço também a radiografia panorâmica. Por que que eu escrevi aqui em topo? Porque às vezes, se você não escrever, o paciente pode fazer essa radiografia panorâmica mordendo e tira um pouco da nitidez dos dentes anteriores. Então, eu prefiro sempre elucidar a importância de ser em topo. A radiografia também para check-up, se o paciente falar que tem muito tempo que não vai ao dentista, que tem suspeita de cáries ou também tem perdas ósseas, é um paciente adulto com uma certa idade, eu vejo ali no exame clínico que há necessidade de outros tipos de exame, no caso a radiografia, para avaliação também de cáries e perda óssea, eu vou pedir, além da panorâmica, a periapical completa com bite wings para avaliação desses itens, sendo que só a panorâmica eu não vou conseguir ver perda óssea e muito menos cáries, então eu tenho necessidade de pedir esse extra se eu observar no exame clínico que há essa necessidade. Então seria um extra que você tem que avaliar se há necessidade para o seu paciente. Seria a radiografia para check-up. A panorâmica de topo eu sempre peço. O outro exame seria a teleradiografia lateral com análise, se você utilizar esse tipo de exame para planejamento ortodôntico. Eu não uso mais a teleradiografia porque o que eu fazia nela em relação ao exame
tanto da posição dentária quanto o planejamento da face, por exemplo, o tipo facial, enfim, eu já vejo isso tudo nas fotos. Então, eu faço o planejamento por meio da análise facial, por meio das fotos, e eu não faço mais análise por meio da teleradiografia. Se o paciente trouxer, é claro que eu vou avaliar, mas a gente sabe que tem a distorção, aquelas medidas que não são padrão para os brasileiros, enfim. Então, eu já não peço mais esse tipo de radiografia somente para os alinhadores. Então, o que eu sempre peço, que é mais comum de ser pedido para todos os casos, é o número 1, são as fotografias, número 2, escaneamento, e a panorâmica. São os 3 exames principais que sempre eu vou pedir para todos os pacientes. Um extra no caso de suspeita de cáries e perda óssea seriam as periapicais completas com bite wings e a teleradiografia se você quiser para complementar algum tipo de exame, algum tipo de análise que você não consegue fazer por meio das fotos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.